Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Saudações à Igreja de Cristo Internacional em Moçambique e a todos os convidados que desse lado estão prontos para mais um culto de adoração ao nosso Deus. Bom, a minha oração é que este momento eu encontre bem de saúde, bem disposto para adorar nosso Deus. Se está incomodado por alguma situação, eu espero que também saia desse momento transformado, vivificado, totalmente alegre. Amém? Antes de irmos a Deus de oração, eu quero pedir para irmos ao livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 15, para escutarmos a mensagem de Deus. E assim diz a palavra: ofereçamos, portanto, continuamente o nosso louvor a Deus, como sacrifício por intermédio de Jesus. Isto é, ofereçamos-lhe as nossas palavras de louvor, confessando a fé que temos nele. A Bíblia, resumidamente, está a dizer que vamos louvar a Deus, confessando Jesus Cristo como nosso Senhor. Neste momento, abramos nossos corações, as nossas bocas, tenhamos o entusiasmo para adorar o nosso Deus e confessar Jesus Cristo como nosso Senhor. Bom, convido a todos, esperamos a Deus de oração neste momento. Rei da glória, soberano Deus, Pai amado, Deus Jeová, Deus Criador dos céus e da terra, tudo realizar. Em nome santo do seu Filho amado Jesus Cristo, Senhor onipotente, quero pedir, meu Pai, que o Senhor esteja, Deus Pai Santo, com o coração de cada um. Meu Pai, Rei da glória, Deus, por favor, depois desse serviço, Senhor, Pai, Deus, que vai acontecer, meu Pai, transforme o coração de cada um, Deus Pai Santo, de antes pedra para depois carne, Senhor. Deus esteja, Deus Pai Santo, com os homens que vão, Deus Pai Santo, trazer, Deus, os louvores, Deus Pai Santo, que vão, Deus, trazer a mensagem, Deus, que vão, Deus Pai Santo, tocar, Deus Pai Santo, nos corações, para a sua honra e glória, Deus. Essa é a minha oração, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, a toda a salvação, Senhor, o de ontem, o de hoje, todo sempre. Amém. Bom culto a todos, irmãos e amigos.
Amém. Bom dia, igreja. É sempre um privilégio poder compartilhar convosco a ceia. Com isso quer dizer que este é o momento em que vamos celebrar a morte, sepultura e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes vou convidar a todos para irmos a Deus em oração. Amado Pai Altíssimo, Pai Santíssimo, o Deus do ontem, do hoje e do amanhã, o Deus do Abraão, do Isaac e de Jacó, Deus do nosso Senhor, o Cristo Jesus. Assim viemos saudar o Deus Pai nessa hora. Deus Pai, agradecermos o dom de vida, saúde, agradecermos de ter o Senhor como nosso Deus, agradecermos ao Pai Santo pelo seu amor, sua paciência e misericórdia. Pois isso, Deus Pai, é o que justifica, ó Deus Pai, o nosso viver. Deus Pai, não somos diferentes, ó Deus Pai, daqueles que não puderam ver o dia de hoje, ó Deus Pai. Se estamos aqui é porque a sua graça, o seu amor e misericórdia em nós, ó Deus Pai, superabundam. Muito obrigado, ó Deus Pai, por não nos olhar segundo aquilo que merecemos ou segundo o que somos, ó Deus Pai. Muito obrigado, ó Deus Pai, pois, na verdade, o Senhor nos tem guardado. Pai Santo, os dias de hoje não são os melhores, ó Deus Pai, mas ainda assim o Senhor, ó Deus Pai, nos tem sustentado, o Senhor nos mantém vivo, Deus Pai, no meio, Deus Pai, de tanta coisa que acontece, ó Deus Pai. Muito obrigado, Pai Santo, aumenta a nossa fé, a nossa confiança em si, para que em todos os momentos, Deus Pai, reconheçamos o seu poder, a sua supremacia, ó Deus Pai. Deus Pai, neste momento quero me entregar e pedir para que o Senhor me tenha como seu instrumento. Me usa, ó Deus Pai, para poder, ó Deus Pai, falar palavras que provêm de si, ó Deus Pai. Palavras, ó Deus Pai, que vão, Deus Pai, a alimentar, ó Deus Pai, as nossas almas, ó Deus Pai. Palavras, ó Deus Pai, que, Deus Pai, vão contribuir para podermos estar cada vez mais próximo de si, ó Deus Pai. Muito obrigado por este momento, que o Senhor seja o Senhor e líder de tudo que vai acontecer. Peço e agradeço tudo em nome do seu Santo Filho, Cristo Jesus. Amém. Amém. Peço para abrirmos as nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, no qual vamos ler o seu versículo 26. Amém. Assim diz a palavra. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. O que se espera, na verdade, da ceia é a reafirmação da aliança com Cristo. Da ceia, espera-se uma renovação das forças. É lembrar da vida e do seu legado. Meus irmãos, os dias de hoje não são os mais bons, mas não devemos com isso ficar abalados e esquecer que Cristo há de voltar, como Paulo aqui diz, e na sua volta ele não deve nos achar em falta. Amém? Essa é a mensagem que eu tinha para nós, e neste momento vou orar para o pão que simboliza o corpo de Jesus Cristo torturado naquela cruz. Vou também orar para o sumo que simboliza o sangue por ele derramado a favor dos nossos pecados. Oremos. Amado Pai Altíssimo, mais uma vez na sua presença, ó Deus Pai, para agradecer por este momento. Pedir ao Deus Pai para que, Pai Santo, realmente este seja o momento de renovação, ó Deus Pai, da nossa aliança consigo, ó Deus Pai. Deus Pai, quando naquele dia dissemos, ó Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor, Deus Pai, o Senhor, ó Deus Pai, espera que
cada dia que passa possamos, Deus Pai, cultivar, Deus Pai, cuidar da nossa aliança consigo, Deus Pai. Da mesma forma como o Senhor nos cuida, nos protege, o Senhor espera de nós, ó Deus Pai, que possamos guardar da melhor forma a aliança, pois é o melhor presente que podíamos receber, ó Deus Pai. Muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado pelo seu sacrifício, Deus Pai, em nosso lugar. Quero neste momento pedir ao Deus Pai para que o Senhor possa abençoar esta ceia, Deus Pai, que realmente sirva, Deus Pai, para nos purificar, Deus Pai, e nos aproximarmos de si. Abençoa também, Deus Pai, o sumo, que simboliza, Deus Pai, o sangue que o Senhor derramou a nosso favor. A minha oração, Deus Pai, é que tudo sirva para a glória e honra do Santo Nome. Oro e agradeço, em nome do seu Santo Filho, Cristo Jesus. Amém. Jesus deixou sua glória para morrer em meu lugar. Incomparável é o seu amor. A graça me alcançou, minha história já mudou. Sou filho e tenho livre acesso ao Pai. Muito bom dia, amada Igreja do Senhor, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. É uma alegria podermos estar uma vez mais conectados para prestar este serviço ao nosso Deus, amém? Quero convidar a todos para irmos a Deus em oração. Senhor nosso Deus, Pai eterno, obrigado, Pai, pelo Teu grande amor e pela Tua infinita misericórdia. Obrigado, Senhor, por podermos estar conectados por meio desta via, Pai. Por favor, derrama o Teu Espírito sobre cada um de nós, sobre todos aqueles que estão acompanhando este serviço, Deus. Por favor, Deus eterno, abre corações, abre mentes, para que a Tua palavra possa cair em terreno fértil, Pai. Quero entregar tudo nas Tuas mãos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Há 2 domingos atrás, o nosso irmão Cláudio Mavume, ele introduziu o nosso tema do ano, um corpo, uma família. E nós aprendemos nesta classe que, como igreja, nós somos membros da família de Deus, que é o corpo de Cristo. E sendo o próprio Senhor Jesus Cristo a pedra angular, o cabeça da igreja. Amém? No domingo passado, nós aprendemos sobre a igreja do Senhor na terra. E vimos que o Senhor Jesus Cristo, ele
fundou a sua igreja alicerçada sobre si mesmo e com um propósito específico. O propósito de capacitá-la por meio do poder do Espírito Santo, de modo que a sua igreja testemunhasse sobre ele. Amém? E assim também espalhassem o Evangelho sobre todas as nações. Nós, a partir de hoje, vamos falar sobre as características da Igreja do Senhor, baseados no exemplo da Igreja primitiva, amém? Que está registrada no capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, do versículo 42 ao 47, amém? Só para contextualizar, este capítulo começa relatando o evento da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, quando os apóstolos, estando reunidos, receberam o poder do alto e começaram pregando as grandezas de Deus nas línguas dos povos que estavam reunidos ali em Jerusalém. Povos de diversas nações estavam em Jerusalém. E as pessoas começaram ficando admiradas. Uau! Não são estes todos galileus? Como é que hoje os ouvimos falar das grandezas de Deus na nossa própria língua? E outros começaram zombando, dizendo que eles estão embriagados. Cedo pela manhã já estão com os copos. Então nós vemos Pedro se levantando, amém? E chamando a todos, começa a pregar. E começa a explicar que aquele evento é simplesmente o cumprimento das profecias. Amém? O que Deus havia falado por meio do profeta Ezequiel. Profeta Joel. Amém? E Pedro começa então anunciando a Jesus de Nazaré como o Messias prometido. Amém? Este Jesus que 50 dias antes havia sido crucificado, sepultado, mas que Deus o havia ressuscitado de entre os mortos e o havia exaltado a Senhor e Cristo. Amém? Que é Salvador. O versículo 41 de Atos 2 diz que aqueles que dentre a multidão creram nas palavras de Pedro, que eles acreditaram na mensagem que Pedro estava falando, eles foram batizados, cerca de 3.000 almas. Amém? E nós vemos aqui se dando início à Igreja do Senhor na terra. Amém? O versículo 42 diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Portanto, entre tantas outras características, a igreja primitiva tinha estas 4 características fundamentais: a dedicação ao ensino, a dedicação na comunhão entre eles, a dedicação na celebração da ceia do Senhor, o partir do pão, amém? E a dedicação nas orações. Claramente, hoje não vamos abordar todas essas características, amém? Vamos apenas nos focar na primeira característica, que é a característica de uma igreja dedicada a aprender a palavra de Deus. Amém? A Bíblia diz aqui que os primeiros convertidos, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eu olhei um pouco o dicionário e vi que a palavra dedicar, ou dedicar-se neste caso, significa empenhar-se. Significa também empregar um esforço pessoal com afeto, com sacrifício em favor de algo.
Dedicar-se é o mesmo que aplicar-se no sentido de devoção. O que nos indica que os primeiros cristãos, eles desenvolveram uma dedicação íntima, uma dedicação afetuosa pelo Evangelho. As primeiras traduções da Bíblia dizem e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isto nos quer dizer que eles se conservavam firmes e eram constantes no ensino dos apóstolos. No original grego, a palavra usada é proskartereo. Amém? Espero estar a pronunciar bem. E isto indica uma dedicação de tempo, energia e esforço por um objetivo específico. Este termo também pode ser traduzido por continuar, por manter, por engajar-se com persistência, por guardar. Amém? E nós podemos ver que tanto uma como outra tradução, todas indicam a mesma coisa. Amém? Todas mostram a mesma disposição de coração destes discípulos em relação ao ensino dos apóstolos. Se nós olharmos para o versículo 5, neste capítulo, nós vamos notar que estes 3.000 discípulos, estas 3.000 almas, eram judeus tementes a Deus, que se converteram ao cristianismo. Amém? Após ouvirem a mensagem de Pedro. Quer dizer que estes eram homens que assiduamente eles iam ao templo, eles estavam lá constantemente, ouvindo os fariseus, ouvindo os escribas, ouvindo os sacerdotes, lendo e interpretando as escrituras sagradas do Velho Testamento. Amém? Mas Lucas, ele nos mostra aqui algo diferente. Lucas nos mostra como estes homens deixaram de seguir esses líderes religiosos como seus mestres e começaram a dedicar o seu tempo e o seu esforço a aprender as boas novas do reino. Amém? Eles começaram desenvolvendo uma ação contínua e uma total entrega e envolvimento neste processo de aprendizagem sobre a vida, sobre a obra, sobre os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eles passaram a ouvir isto pela boca daqueles que durante 3 anos andaram com Jesus Cristo. Nós devemos lembrar que naquela época estes ensinos eram passados verbalmente pelos apóstolos, dia após dia. Eles tinham que discipular estes 3.000 novos convertidos. Amém? Verbalmente. Mas mais tarde nós vemos o Espírito Santo lhes inspirando a pegarem nesta mensagem e registrarem por escrito. Amém? Isto deu origem aos livros do Novo Testamento que nós temos. Amém? Hoje nós temos a Bíblia Sagrada, que contém os escritos tanto do Velho como do Novo Testamento. Amém? Estes escritos que é o fundamento sobre o qual a Igreja do Senhor está edificada, segundo o apóstolo Paulo ensina no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 20. Amém? A questão que eu quero colocar nesta manhã é: como é que está a minha e a tua dedicação ao ensino da Bíblia? Quanto tempo é que nós tiramos nas 24 horas do dia para nos dedicarmos a meditar na palavra de Deus? Quanto tempo? A Bíblia diz em Atos, capítulo 17, versículos 11 a 12, o seguinte: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses,
pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Nós vemos agora aqui a forma como os judeus da cidade de Bereia receberam o evangelho pregado por Paulo e Silas. Lucas, ele classifica a atitude destes bereanos como cheia de nobreza, porque eles demonstraram grande interesse ao ouvir a mensagem que lhes era pregada. Amém? E não só. Eles se dedicaram ao estudo diário das Escrituras para confirmar se aquilo que eles ouviam, a mensagem que eles recebiam, era realmente verdadeira. Amém? Por causa deste cuidado, muitos deles creram e se converteram. Amém? Hoje em dia, nós ouvimos muitas mensagens. Amém? Muita gente pregando. Nas redes sociais está cheio de mensagens. Mas quantos de nós tiramos tempo para descascar essas mensagens? Para estudar se elas realmente ensinam o que a Bíblia ensina? Quantos de nós tiramos esse tempo? Sabe, meus irmãos, amigos, quando alguém não se interessa em entender a palavra de Deus, quando alguém não se dedica a um estudo profundo das Escrituras, ele dificilmente experimentará uma conversão verdadeira. Amém? Vai ser difícil para ele ter uma comunhão íntima com o Salvador e se submeter a Ele. Vai ser difícil. O apóstolo João, no seu Evangelho, no capítulo 6, versículo 45, ele registrou as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que disse assim: está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem a palavra, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Mais adiante, no capítulo 8, versículo 31, João escreve: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Nós podemos ver nestas passagens o quão importante é ouvir, aprender e se firmar na palavra do Senhor. Jesus Cristo, ele mostra que para ser seu verdadeiro seguidor não basta crer. Amém? Não basta simplesmente crer. Não basta simplesmente ser batizado. É preciso que a pessoa esteja enraizada na sua palavra. É preciso que a pessoa faça da palavra de Deus, dos ensinos do nosso Senhor, o seu modelo de vida, o seu padrão. Amém? Então é muito importante para quem quer ter esse relacionamento íntimo, esse relacionamento profundo com o Salvador, ter sempre o seu tempo com Deus. Amém? Você talvez possa estar perguntando agora, o que é isso? O que é tempo com Deus? Não, tempo com Deus é o tempo do dia que nós reservamos para orar e para nos dedicar ao estudo profundo da palavra de Deus. Amém? De uma forma constante,
de uma forma consistente, nos debruçarmos sobre o que a Bíblia ensina. Sabe, tempo com Deus é um tempo de comunhão íntima e pessoal entre aquele que está estudando a Bíblia, Deus e a própria Bíblia. Amém? Este é o momento em que nós tiramos para aprender da Bíblia o caráter de Deus, os atributos de Deus, os princípios bíblicos, a vontade de Deus. Amém? E olharmos para a nossa vida. De que forma nós podemos aplicar estes ensinos na nossa vida cotidiana? Amém? É um momento especial. Mas talvez possamos até questionar por que é isso importante. Por que é que para mim não basta apenas ouvir, ir a um culto, ouvir a mensagem e prontos? Por que é que eu preciso de estar lá todos os dias, olhando para a Bíblia, estudando a Bíblia? Sabe, o apóstolo Pedro, mesmo que pregou lá no Pentecostes e converteu essas 3.000 almas, ele escreve na segunda carta e nos dá a razão para isso, nos dá a resposta para esta pergunta. Vamos ler 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 2 a 11. Assim diz a Bíblia: graça e paz lhes sejam multiplicadas, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. À virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. À perseverança, a piedade. À piedade, a fraternidade. E à fraternidade, o amor. Porque, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Uau! Sabe, nós precisamos estudar diariamente as Escrituras Sagradas. É por meio dela que nós aprofundamos o nosso conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Pedro, ele diz aqui que no pleno conhecimento de Jesus Cristo nós temos tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. E piedade significa, entre outras coisas, amor e devoção pelas coisas de Deus.
pelas coisas religiosas, pelas coisas espirituais. Amém? Nós precisamos entender que o cristianismo não é sobre a aquisição de conhecimentos acadêmicos. Não. É sobre vidas transformadas. Nós podemos fazer estudos de teologias e tanta coisa, mas se nós não transformarmos a nossa vida por aquilo que aprendemos, não estamos vivendo como cristãos. Não estamos sendo discípulos. Amém? Mas se por meio do estudo e da aplicação prática dos ensinos que aprendemos nas Escrituras Sagradas, nós experimentarmos esta verdadeira transformação nas nossas vidas, então nós vamos começar a desenvolver um caráter mais parecido com o de Jesus Cristo. Vamos começar a viver em justiça e em santidade, como Ele viveu. Vamos ter cada vez mais consciência do pecado e vamos fugir dele. Amém? Esse pecado que está enfermando este mundo. Amém? Não, Pedro, ele aqui recomenda aos membros da Igreja do Senhor a empenhar-se diligentemente neste processo, a experimentarem um contínuo crescimento espiritual, desenvolvendo esses atributos que ele fala aqui, que partem da fé ao amor. Amém? Esses atributos que vão tornar o discípulo mais ativo, mais frutífero, mais firme, espiritualmente enriquecido quando alcançar a vida eterna. Amém? Mas não quer dizer que esses atributos nós vamos adquiri-los um após o outro. Não se trata de um processo subsequente. Não. São atributos que nós vamos desenvolvendo dia após dia, simultaneamente. A fé, o amor, a perseverança, o domínio próprio. Amém? Todos esses atributos. Mas vamos fazer isso à medida que nós formos estudando na Bíblia, aplicando nas nossas vidas, corrigindo o que tem que ser corrigido, mudando o que tem que ser mudado. Amém? Adquirindo os valores que precisam ser adquiridos. Amém? Sabe, eu quando lia esta passagem, era como se Pedro estivesse a dizer, olha, sejam como eram os discípulos do primeiro século. Sejam como eram aqueles primeiros cristãos que ouviram a minha palavra, que ouviram a minha mensagem, que receberam a minha pregação. Sejam como eles. E continuem crescendo cada vez mais. Amém? Nós podemos ver no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o empenho e a diligência deles em aprender as Escrituras Sagradas. Podemos ver eles a serem transformados pela sua forma de viver, de pensar, de agir. Podemos ver eles convivendo como uma autêntica comunidade dos filhos de Deus, sem acepção uns pelos outros, tendo tudo em comum. Amém? A viverem como uma comunidade unida, fraternal e cheia de empatia. Ao longo do livro de Atos, nós podemos ver as grandes coisas que Deus foi fazendo por meio dos apóstolos e por meio destes discípulos. O Evangelho se espalhando
pela Ásia, pela Europa. Podemos ver muitas pessoas sendo batizadas. Podemos ver muitas igrejas sendo plantadas, apesar dos desafios que eles enfrentavam, apesar da necessidade que eles tinham. Muitos deles viviam em extrema pobreza. Muitos deles estavam sendo perseguidos. Muitos deles estavam sendo presos, sendo mortos. Amém? Mas mesmo assim, eles continuaram crescendo na fé e espalhando o Evangelho. Amém? Irmãos, uma das características fundamentais da verdadeira Igreja do Senhor é a sua dedicação ao estudo profundo das Escrituras Sagradas e o seu fiel apego a elas. Amém? É o seu coração de aprendiz, de ouvir a mensagem e crescer na sua fé. Amém? Tudo o resto na igreja se fundamenta na palavra de Deus. Amém? Está tudo fundamentado na palavra de Deus. Sabe, a relação com a palavra de Deus que determina o caminhar da Igreja do Senhor. É a sua humildade em se submeter à autoridade das Escrituras, de modo a se deixar transformar, de modo a se deixar usar, que isso é que vai nutrir os frutos do Espírito Santo no seu meio. Amém? Para uma igreja ter mais amor, precisa se deixar guiar pela palavra de Deus. Para uma igreja evangelizar mais, precisa se guiar pela palavra de Deus. Para uma igreja se dar mais uns pelos outros, ter uma maior comunhão, precisa se submeter à autoridade das Escrituras. Amém? A obediência às Sagradas Escrituras, a obediência ao mandamento do seu líder Jesus Cristo, é que vai alavancar o crescimento da igreja. E almas serão salvas e acrescentadas à igreja. Amém? Irmãos, nas Escrituras Sagradas nós temos tudo o que precisamos para a salvação. Amém? Tudo o que nós precisamos. Então vamos dedicar um tempo do nosso dia. Vamos reservar esse momento especial para entrarmos em comunhão com Deus através da sua palavra. Amém? Quando nós lemos a Bíblia, é Deus falando conosco. Amém? E se nós queremos ser ouvidos por Deus, nós oramos a Deus, falamos com Deus, queremos que Deus nos ouça, mas também precisamos ouvir Deus. Amém? E vamos ouvir Deus falando através das suas palavras escritas na Bíblia. Amém? Deus abençoe vocês. Amo todos, no nome de Jesus. Amém. Ninguém